Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de bibliometria. Mais especificamente, a gente vai buscar aí tirar uma dúvida de uma colega nossa inscrita no nosso canal, tá? Então, aqui no vídeo de análise de cocitações, temos o comentário então da Lígia Ferreira, e ela comentou: então, Gustavo, primeiramente, obrigado pelo conteúdo disponibilizado, está me ajudando demais, né? Que bom que está te ajudando o conteúdo, Lígia. Fiz alguns testes com foco em autores, mas não entendi muito bem a diferença entre as análises de co-citation, cite authors, então a primeira, a segunda aqui, citation authors, e a terceira, co-authorship authors. Procurei no manual do VozViewer, mas ainda assim não ficou muito claro. Poderia me ajudar? Então, é isso que nós vamos tentar fazer neste vídeo. Vamos buscar aí ajudar a Lígia e, quem sabe, também ajudar aí outros colegas que estão realizando a bibliometria. Bora lá? Para aqueles que estão chegando agora no nosso canal, eu sou o professor Dr. Gustavo Dambis Gomes de Carvalho e aqui na Academia Inovar nós falamos principalmente sobre pesquisa e inovação. Tá? Se gostaram do nosso conteúdo, né, vocês já sabem, deixe seu like, se inscrevam e quem sabe até ativem as notificações. Tá? Então vamos lá para a nosso tópico, né, do vídeo de hoje, que é qual análise escolher, né, como que elas funcionam. E aqui a gente ordenou, né, as dúvidas aqui da nossa colega Lígia, as três principais que ela citou, né, as principais análises que ela está em dúvida. Então a gente só reordenou na ordem que a gente vai explicar, do mais fácil, digamos assim, para o mais difícil. Então, nos comentários da Lígia, as mais difíceis estavam primeiro, a gente reordenou, então, essas análises. Então, primeiramente, a de coautoria entre autores, a de citação de autores e a de cocitação dos autores citados. E como curiosidade, tá? Este vídeo é em português brasileiro e nós vamos disponibilizar também aí outros vídeos também em espanhol e em inglês. Então, avançando aqui na nossa explicação, primeiramente aqui um conceito importante, né, que a gente tem que entender na análise do VozViewer, é separar o conjunto selecionado de papers versus o conjunto de referências desses papers. Tá? Então, primeiramente a gente tem um grupo aqui dos papers selecionados e baixados das bases de dados, então os papers que vocês selecionaram, tá? Então a gente vai lá na Web of Science e, né, baixa os arquivos aqui naquele, preferencialmente aqui arquivo de texto, né, sem formatação CSV. Então basicamente os artigos que nós né, fazemos a busca e baixamos, tá? Então esse conjunto de artigos compõe aí nosso primeiro grupo aqui desses conjuntos. Outro grupo aqui, então, que é importante diferenciar, são as referências citadas por esses papers. Tá? Então, cada um desses papers, eles têm, né? Cada um tem as suas referências citadas que ficam ao final de cada paper. E lá na base de dados, também, né? Por exemplo, na Web of Science, também é possível identificar todos esses papers citados pelo, pelo nosso primeiro conjunto aqui. Tá? Então aqui nós temos esta figura que representa exatamente isso. Nós temos o nosso primeiro conjunto, que são os papers que nós baixamos de fato, então que nós selecionamos, e cada um desses papers também citam outros, né, nas suas referências. É representado então por esse segundo conjunto, referências citadas por esses papers. Tudo bem até aí? Então, avançando a partir disso, tá? As análises, né, as principais análises ali no VozViewer, né, as quatro primeiras, para ser mais exato, então a de coautoria, a de co-ocorrência, a de citação e de acoplamento bibliográfico, elas são realizadas, né, sobre esse primeiro conjunto de papers selecionados. Tá? Então, os papers selecionados e baixados das bases de dados. Essas quatro análises são feitas em cima, a partir desses documentos. Tá? E todas as outras análises ali possíveis, né? Não somente em documentos, mas também, por exemplo, como a pergunta da Lígia, também em relação aos autores. E, de maneira complementar, no segundo grupo nós podemos fazer a análise de cocitação.
tá? Que é em relação, então, às referências citadas por esses papers. Então, aqui, esses site references é esse conjunto aqui de dados que estará sendo analisado. Então, não é o que nós selecionamos, mas o que eles citaram, tá? Então, o que o primeiro conjunto citou é isso aqui que está sendo analisado em uma análise de cocitação. Aqui a gente traz alguns, né, a gente vai trazer alguns exemplos, então, um pouco mais práticos para vocês. Eu selecionei 3 papers aqui que eu sou coautor, e a gente vai utilizar esses 3 papers, né, a gente vai realizar as análises no VuSviewer e vai trazer aqui para vocês. Então, primeiramente, a gente vai fazer essas análises aqui desse conjunto selecionado. Eu selecionei esses 3 papers, tá? E daí nós vamos realizar as análises bibliométricas no VuSviewer. Aqui, primeiramente, um exemplo de coautoria, tá? Então, desses 3 papers, eu, né, Gustavo Dambice Gomes de Carvalho e o professor Hélio Gomes de Carvalho, então, esses 2 aqui autores são coautores em 2 papers. Essa é a análise de coautoria. Esse é o resultado que vai dar no VuSviewer. E eu vou trazer aqui daí o VuSviewer para vocês. E vamos realizar então essa análise. Criar um mapa com base em dados bibliográficos. Ler os dados das bases de dados. Né? Então, a gente baixou esses 3 arquivos da Web of Science. Então, basicamente, nós trouxemos aqui, né? A gente buscou cada um desses artigos, viemos em exportar arquivo de texto sem formatação, tá? E baixamos aqui registro completo e referências citadas. Baixamos os 3 arquivos dos 3 papers que nós vamos trabalhar aqui neste vídeo, tá? E já deixamos eles preparados aqui no desktop, tá? Então, baixei essas 3 referências e são a partir delas que nós vamos analisar aqui no VuSviewer. Então, basta selecionar as 3, dar OK e vamos avançar. E aqui nós temos, então, como utilizamos os dados da Web of Science e referências completas, nós temos todas as possibilidades de análise aqui no VuSviewer. Então, primeiramente, a gente vai começar com a coautoria, tá? E nós temos, então, a possibilidade aqui de analisar os autores, tá? Eu vou avançar. Aqui, número mínimo de documentos por autor, 1. Número mínimo de citações a gente não vai incluir. Então, de 15 autores, os 15 atendem os critérios de corte. Tá? Então, a gente vai analisar os 15. Aqui temos a lista de todos. Então, eu aqui, ó, Gustavo Dambice Gomes de Carvalho, faço parte, né? Tenho 3 documentos, professor Hélio 2 e todos os outros autores, né? Eles são autores de apenas um desses documentos. A gente finaliza a análise e temos aqui então a análise de coautoria. Então aqui nós temos o primeiro paper, conseguimos ver aqui a relação entre todos os coautores, tá? Então vou até trazer aqui para vocês. Este é o nosso primeiro artigo, então do professor Luiz Maurício Martins de Rezende, Isabela Volsky, Leozenir Mendes, eu, Gustavo Dambice, Rodrigo de Barros e Fábio Senger. Então, esse aqui é o primeiro grupo de coautores, onde eu também sou coautor. Temos agora vamos analisar aqui este segundo conjunto aqui em vermelho. Nós temos o professor Wesley, o professor Claudio Mara, a professora Carla Tsukowski, professor Antônio Carlos Francisco, Rafael. Temos aqui o professor Hélio e eu novamente, e é exatamente isso que nós temos nesse arquivo. Tá? Então, este segundo grupo, que é o segundo arquivo que nós trouxemos lá, aqui estão esses autores, são todos coautores do mesmo documento, e por isso aqui este relacionamento aqui. Temos aqui o terceiro artigo que nós também comentamos. Tá? Então, o terceiro artigo, esses autores aqui. Tá? E, novamente, então, temos aqui na parte em azul esses autores. E aqui, como curiosidade, o professor Hélio apareceu em 2, por isso ele também fica mais ao meio aqui, mais próximo do meu nome. E também o tamanho da bolinha é a quantidade de trabalhos. Tá? Então, weights aqui, né? O tamanho é um número,
né, de documentos. Tá? Então, basicamente, a análise de coautoria é isso, né? Basicamente, os coautores, a rede de coautores. Então, a gente pode ver aqui, né, voltando, todas as relações, por exemplo, da Isabela, naquele paper, comigo, né? E assim por diante, cada um dos papers aí, indicados, selecionados, analisados. Avançando, então, tá? Na dúvida da nossa colega Lígia, nós temos aqui agora um exemplo em relação às citações, tá? Desses 3 artigos, esse artigo aqui é de 2017, perdão, esse aqui de baixo é de 2017, onde a gente realizou aqui uma revisão bibliométrica aplicando o ProNoC a uma revisão aí sobre inovatividade. E aqui nós temos esse paper aqui, então, de 2020, que cita esse artigo de 2017. E, complementarmente, tá? Esse artigo aqui de 2018 não tem relação nenhuma com esses dois, ele não faz nenhuma citação. Então, a nossa relação seria essa, assim como está aqui na nossa figura. Nós temos este paper que citou esse, tá? O de baixo, e aqui o da direita não tem nenhuma relação. Se a gente fizer essa análise, ela ali foi em relação analisando os documentos, mas se a gente analisar agora os autores em relação aí às citações, então nós temos todos esses autores aqui deste primeiro paper que citaram estes autores aqui do segundo paper. Então, este primeiro autor, Gustavo, eu citei todos esses outros autores. Eu, novamente, professor Juni Cruz, professor Hélio Carvalho, do CLOS, professora Rosângela Stankovic. A mesma coisa o outro autor aqui, a Carla Sokulski. Ela citou, como este artigo citou este, né, ela citou, como autora, citou todos esses outros autores, tá? Veja que citou os outros autores, tá? De outro artigo. Então, ela citou o Gustavo Carvalho, o professor Cruz, o professor Hélio Carvalho, do CLOS e Stankovic, tá? Mesma coisa aqui, Silva, o outro professor Silva, neste artigo aqui, ele citou todos os outros. E isso continua também para todos os autores deste primeiro paper. E essa é a análise de citações, de autores citando outros autores. Então, a gente vai ver, então, essa análise aqui no VosViewer. Então, voltando para o VosViewer, a gente vai fazer uma nova análise. Agora, uma análise de citações. Primeiramente, eu quero fazer análise de documentos para vocês, foi aquele primeiro slide que nós mostramos nessa fase. Tá? Então, nós temos apenas os 3 documentos. Serão selecionados os 3 documentos. Aqui, esse número de citações é o número lá na base de dados. Então, por exemplo, esse artigo aqui tem 27 citações. Só recuperá-lo. Então, ele se refere a exatamente o número de citações na base de dados. 27 citações lá na Web of Science. Não é 27 citações nesse conjunto. Né? Porque é o nosso primeiro conjunto de artigos. Aquela parte de cima. Então, quantas citações ele teve no total da base de dados? O primeiro 27, o outro 15 e o outro 24. E finalizando a análise, aqui nós podemos ver exatamente o que a gente comentou com vocês. Nós temos o primeiro artigo aqui de 2017 sendo citado pelo artigo de 2020 e aquele outro artigo de do professor Martins de Rezende et al., ele não cita os outros dois, tá? Então, é exatamente equivalente a essa situação aqui que nós mostramos. Nós temos essa relação entre aqueles 2 artigos e aquele terceiro sem relação nenhuma. E aqui o VosViewer ele não faz um direcionamento, tá? Aqui eu coloquei uma seta, né? Este aqui fez a citação deste aqui, fez uma citação a este aqui, tá? No VosViewer ele não faz essa diferenciação, tá? Não há a seta de quem citou quem, apenas que há uma relação entre eles. E agora, no VosViewer, então, avançando, a gente vai fazer a mesma análise agora em relação aos autores.
não mais aos documentos. Então vamos vir aqui aos autores. Ele aqui tem uma possibilidade de ignorar papers com um grande número de autores. Então a partir de 25, digamos, você ignora, digamos, o autor 26 vai ser ignorado. Então ele vai considerar apenas os primeiros 25. Isso é bem raro na maioria aí dos papers. Aqui as outras opções, número mínimo de documentos aí de um autor, número mínimo de citações, também não precisa. Então, dos 15 aqui do total, 15 atinge aqui o ponto de corte. Então, serão selecionados todos os 15. Aqui nós temos a quantidade de documentos. Então, no meu caso aqui com 3 documentos, o professor Hélio com 2, os outros autores aqui com 1 documento cada um. E aqui as citações já agrupada por autor. Aqui, né, finalizando, o Rosviro pergunta que tem alguns itens que não estão conectados, tá? E que todos aqueles conectados, então de 15, ó, tem 10 que estão conectados, tem outros 5 que não estão. Você realmente quer mostrar tudo ao invés de apenas os conectados? Eu vou colocar não, que eu quero realmente mostrar todos os dados possíveis. Então aqui nós temos todos eles, tá? E aqui em relação então às citações, voltando para o nosso referencial, nós temos aqui os autores daquele artigo isolado, tá? Então aqui Betim, Barros, Martins de Rezende, Sanger e Isabella Volsky. Esse artigo aqui, como nós havíamos comentado com vocês, ele não recebeu citações, né? Ele não tem uma relação com aqueles outros dois. Voltando aqui no Vosviro, só minimizando. É essa relação aqui. Esse cara aqui não tem citação com os outros. Então, todos eles aqui, tá? Eles não receberam, não tem ligação com os outros. Por isso que ficam isolados ali no Rosviewer. Já esses dois aqui vai aparecer que nós trouxemos para vocês, que são essas relações aqui que nós vamos ver agora. Então, a gente vai selecionar, por exemplo, aqui o Silva, que tem a relação de citação com todos esses outros autores. Então, voltando aqui no Vosviewer e analisando, a gente vai aproximar essa parte aqui da análise. Vou selecionar aqui Silva, vou achar aqui em cima, Silva. E aqui nós temos as citações que o Silva fez para os outros autores. Então, nós temos aqui, daí, ali a primeira à esquerda, Stankovitz, depois Gustavo, depois professor Hélio, depois Duclos, e lá embaixo, professor Juni Cruz. Então, voltando, vou voltar aqui novamente ao PowerPoint. Então, o professor Silva fez essas citações para esse trabalho, onde tem todos esses autores que nós acabamos de comentar. Carvalho, Cruz, Carvalho, Hélio, Duclos e Stankovitz. Mesma coisa aqui para Sokulski. Ela fez, né, essa citação para todos esses autores. Ela citou esses autores ao citar este artigo. Tá? Então, voltando para o Vosviewer, nós temos aqui Sokulski e a mesma coisa. Então, as citações realizadas para esses outros autores. Stankovitz, Carvalho, Duclos e Cruz. E aqui daí, então, como curiosidade, tá? Acaba acontecendo ali, a gente não preencheu completamente o PowerPoint, mas a gente consegue ver todo esse relacionamento, então, cruzado, tá? E, novamente, tá? No Vosviewer, ele não faz essa diferenciação da seta, de quem citou quem. Apenas, né, diz que há uma relação, tá bom? Então, é essa relação aqui. Então, tanto a gente pode ver, ó, essa autora citou esses autores, como esta outra autora foi citada pelos outros autores. Não tem uma diferenciação, não tem as setas no Vosviewer. Então, aqui é a análise, então, de citações no Vosviewer. Avançando para nossas explicações, a gente tem agora, então, a última dúvida, né? Na verdade, até a primeira pergunta da Lígia, a parte de cocitações em relação às referências citadas aqui como a nossa figura.
Então, este primeiro artigo aqui de fatores críticos teve 56 referências citadas ao final lá na base Web of Science. O artigo de bibliometria, que compara o PRONOC com o método de Ordinate, teve 71 referências citadas. E aqui o de inovatividade, a revisão bibliométrica, 63 referências citadas. Tá? Então, é basicamente, realmente, as referências desses artigos. Tá? Aqui a gente analisou, tá? Eu fui ali ver o que elas já tinham de comum, e eu identifiquei, então, que essas duas referências aqui, esses dois primeiros artigos da direita, tá? A revisão bibliométrica e sobre aqui a bibliometria, eles citam dois artigos em comum, tá? Então, na lista de referências aqui, o número 17 e o número 32, o 17 fala que é um artigo do Ensslin, né, et al., da Rosa, que fala sobre o método PRONOC, e temos um artigo aqui da Harzin, também falando aqui a comparação longitudinal aqui das diferentes bases de dados, do Google Acadêmico, Scopus e Web of Science. E este artigo aqui de bibliometria também cita esses dois papers, tá? Eles estão em comum. E o primeiro artigo aqui à esquerda, de fatores críticos, ele cita 56, mas nenhum em comum com aqueles outros dois. Então, nós temos, assim, numa visão geral, nós temos este aqui relacionado aqui com 56 referências sendo citadas por ele. Este aqui, nós temos 69 referências, digamos assim, únicas e duas referências aqui comuns, tá? Que também é citado por este artigo aqui da direita, da revisão bibliométrica. Então, com 61 referências únicas e duas em comum. E na análise de cocitações, a gente não vai estar analisando essa parte de cima, mas apenas esse segundo conjunto aqui de baixo. Então, apenas esta parte aqui é o que vai aparecer no VosViewer. E é o que nós vamos analisar agora. Então, abrindo aqui o VosViewer, vamos configurar esta análise. Então, nós temos aqui, são os mesmos dados. E a gente vai vir aqui, então, em cocitação. E, primeiramente, né, então, de referências citadas. Vamos avançar. Então, ó, no total são 188 referências citadas. A gente colocou aqui como critério de corte cada uma ter pelo menos uma citação, né, que é o caso. Pelo menos, né, pelo menos um desses artigos trouxe elas ali, senão elas não estariam nesse conjunto, obviamente. Vamos trazer as 188 para cá. E nós temos esses dois artigos aqui, como nós comentamos, da Harzin e da Rosa e Ensslin et al., né? Apenas esses dois aqui com duas citações, tá? E vamos finalizar aqui, então, o VosViewer. Aqui, novamente, ele pergunta se eu quero mostrar todos aquele conjunto de artigos, tá? Ainda que eu só tenha alguns ali que estão conectados. E, no caso, eu vou clicar aqui em não, porque eu realmente quero mostrar todos. Ele pergunta assim, ó, você quer mostrar só os que estão conectados? Eu falo, não, eu quero realmente mostrar todos aqui que nós trouxemos. Então, aqui nós temos o conjunto. Vejam aqui que nós temos esse, digamos assim, conjunto da esquerda e o conjunto da direita. Então, esse conjunto aqui está completamente isolado. Vou dar um zoom nele primeiro. E aqui nós podemos ver que tem muitos autores, tá? Todos eles aqui com uma relação similar, tá? Onde eles aqui basicamente foram, né, cocitados uma vez, tá? E de maneira, né, junta, em conjunto. O que é esse grupo aqui? O que ele representa? Ele representa no nosso PowerPoint exatamente esse grupo azul aqui à esquerda. Eles são as referências citadas por esse primeiro artigo aqui. Eles não têm relação com os outros dois. Tá? Então, por isso que eles estão, digamos assim, isolados dos outros, mas todos eles estão juntos, porque eles foram cocitados juntos por esse mesmo artigo aqui. Voltando para o VosViewer, vou dando um zoom out aqui no meu mouse e vamos avançar aqui para a direita. Essa parte aqui do meio, de maneira curiosa, nós temos exatamente aqueles dois artigos que são citados, né, duas vezes, aqui o da Rosa e Ensslin et al. E da Harzin. E nós percebemos aqui que eles têm relação, então, com esses outros dois grupos,
verde e vermelho. Então, aqui na parte em verde, nós temos aqui várias citações. Tá? E aqui olhando, são as citações aqui de inovação. Tá? Então, por exemplo, aqui Technovation. Então, eu sei porque eu sou o autor desse artigo. Então, todos esses autores aqui, eles foram cocitados juntos. Por isso que eles estão juntos. Eles foram cocitados, no caso, voltando aqui na nossa apresentação de slides, por este artigo aqui de medidas de inovação. Então, basicamente, é esse grupo aqui de 61 referências, tá? Citadas aqui sobre inovação. Eles foram cocitados juntos. Eles foram citados juntos por esse artigo. Todos eles apareceram juntos. E, por fim, o outro grupo vai corresponder, então, aqui a outros artigos que foram também citados de maneira conjunta aí no tema somente de bibliometria, essas 69 outras referências. E como nós vimos, essas duas aqui foram cocitadas por 2 artigos e por isso elas ficaram mais próximas entre elas, tá? E também o volume dela é maior no VosVur por essa ocorrência maior aí de 2, então, cocitações, tá? E aqui, então, por fim, nosso último grupo aqui, todos eles cocitados juntos, aqui falando, então, sobre bibliometria, tá? Então, é isso por esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro aí a diferença entre essas 3 análises. Então, comparando lá no começo a primeira de coautoria mais simples, basicamente aqueles que escreveram os artigos juntos. A nossa segunda análise, deixa eu voltar toda a nossa apresentação, a parte de citações. Então, se um autor aqui do nosso grupo principal cita, tá, os outros artigos também no nosso portfólio principal, e por fim a análise de citações aqui é então deste grupo aqui, apenas das referências, tá, do nosso conjunto selecionado. Então, apenas essa parte aqui em cinza é analisada, tá? Então, é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aí bastante detalhado sobre como funciona o VosVur, que a análise está sendo feita. E, então, né, se vocês gostaram, não deixem aí de se inscrever e de darem um joinha aí no vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.